Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu gostaria que você desse uma olhada nessas informações, né, sobre os acontecimentos, mortes e pessoas infectadas com o coronavírus no Brasil. Preste atenção aí às notícias de ontem para hoje. Veja aí, ó. Até o momento, nós temos 15.927 registros de casos confirmados do Covid, sendo 800 óbitos, ou 5%. Região Norte tem 7,7% do total de casos, região Nordeste, 17,7% do total de casos, região Sudeste, 59,6% do total de casos, Centro-Oeste, 5,3% do total de casos e a região Sul, 9,7% do total de casos. No lado esquerdo, nós temos o mapa com os municípios com casos confirmados de Covid. Podem ver que tem uma grande área branca ainda, ou seja, muitos municípios que não têm nenhum registro de Covid, e quando a gente junta municípios que não têm nenhum caso de Covid, com aqueles municípios que não têm nem Covid, nem síndrome respiratória aguda grave, dá o que o ministro falou, 86% do total dos 5.570 municípios. Os óbitos confirmados estão aqui em laranja do lado direito, mostrando uma concentração aqui nos grandes centros urbanos. Pode passar? Esse gráfico mostra um pouco da velocidade da nossa epidemia e também mostra a evolução em que momento nós estamos. É um mapa por dia de início de sintomas. São 15.927 casos, 2.210 casos confirmados nas últimas 24 horas e 16% de incremento em relação até o dia anterior. Esse daí, Wander, é muito interessante esse gráfico, a gente chama atenção, porque, entre outras informações que a gente olha, é essa taxa de 16%. Mesmo que a gente não consiga testar todos, mas ela tem uma condição de nos dizer que estamos a uma taxa entre 15% e 20%, né, de aumento de casos. E ela reflete hoje o comportamento das últimas 2 semanas. Como as 2 últimas semanas foram semanas onde nós diminuímos muito a mobilidade social, esse número praticamente vem se mantendo. Ele já chegou a ser mais de 20%, no começo ele estava andando a 25%, 26%, isso que se chama diminuir a velocidade. Nós fomos caindo, chegamos a 16%. Vejo que estamos começando a largar mão nos grandes centros, que são os que nos preocupam, principalmente aquelas cidades. Nos preocupam, por exemplo, o Rio de Janeiro hoje parece que decidiu andar. Muito cuidado, porque esse número, se ele andar, ele vai apontar ali, ó, está aumentando, de 16 vai para 20, 25, 30, 50% num dia, não tem sistema que aguente. Então, muita atenção. Os primeiros 100 casos nós fizemos em 17 dias. Os primeiros 1.000 casos, depois de 17 dias para fazer 100. Depois levamos apenas 7 dias para fazer 1.000. Depois levamos só 14 dias para fazer 10.000. E isso nós não estamos testando todo mundo. Mas só tivemos 5% de óbito. Tivemos 95% de não óbito. Ótimo. Mas poderíamos ter mais condições de atender as pessoas. Precisamos de mais equipamentos de proteção individual. Então, analisem. Não é função do Ministério da Saúde dizer o que cada estado deve fazer. Nós podemos orientar, dar os guidelines, recomendar, ou às vezes até convocar para ter uma conversa, utilizar outros instrumentos. Mas nós estamos monitorando aqui com muita atenção cada um desses movimentos que ocorrem em todo o território nacional. Pode passar o próximo.
Aqui tem a evolução dos óbitos, são 136 óbitos de ontem para hoje, nas últimas 24 horas, e 20% deles é o incremento em relação ao total do dia anterior, né? Esses óbitos, eles têm datas de óbito diferentes, então eles vão se espalhando ao longo do tempo. Isso aí tem óbito exame lá Exatamente. de trás, né? Então você tinha um acumulado de óbitos que a gente está indo atrás para ter certeza máxima para diminuir o número de óbitos com causa a esclarecer por Covid. Exatamente. Então, quando a gente começou a ter mais teste da PCR-RT, a gente começou a testar mais. Então, nós tínhamos um estoque maior de óbitos aguardando. Você começa a fechar o diagnóstico, ali sobe. É interessante depois, nos próximos, a gente saber o que é antigo e o que é realmente de evolução da doença. Mas basicamente é isso. Como você deu para ver aí, que realmente teve um aumento muito grande dessas mortes, né? Do dia 5 para cá, aumentou as mortes e já está chegando a 800, já está passando de 800 mortos no Brasil e mais de 15 mil infectados. Tivemos aí há pouco dia um jejum, ou seja, entre aspas, um falso jejum, onde os pastores do Brasil fizeram um jejum para tentar enganar as pessoas com um falso jejum, mas, pelo visto, como muitos profetas disseram que Deus não ia receber esse jejum, porque no livro do profeta Jeremias, no capítulo 11, versículo 14, está escrito que quando Jeremias queria orar pelo povo, Deus disse: não ore, porque eu não vou receber a oração que você fizer por esse povo, porque esse povo não se arrepende dos seus pecados. No livro de Provérbios, no capítulo de número 28, e o versículo de número 9, está escrito: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então nós entendemos pela palavra que jejum e sacrifício, sem consertar a vida, sem confessar os pecados enterrados, sem deixar as práticas pecaminosas. Quando a gente vê esses pastores aí apoiando divórcio, política, apoiando o mundanismo dentro das igrejas, aí eles queriam baganhar Deus com um falso jejum, pensando que Deus era palhaço. Mas a ira de Deus está sobre o Brasil e o mundo, e principalmente a ira de Deus está sobre esses pastores que estavam preparando milhões de pessoas para irem para o inferno. Então nós queremos deixar bem claro para todos os irmãos e amigos que Deus, ele não recebe sacrifício e jejum de um povo que não se arrepende de seus pecados. Antes de Elias clamar, o que foi que ele fez? Ele fez um novo altar. É o crente se arrepender dos seus pecados, mudar de vida. Aí sim é que o crente deve jejuar e Deus recebe o jejum como um perfume suave em suas narinas. Então quero dizer para todos que Deus, ele não recebeu esse jejum hipócrita desses pastores que apoiam armas de fogo, esses pastores que apoiam a política, de mãos dadas com a maçonaria, esse jejum hipócrita de pastores apoiando segundo e terceiro casamento, e muitos que jejuaram já está em terceiro casamento. Então, eles acham que Deus é palhaço para passar a mão na cabeça, e que eles se preparem, porque Deus está irado contra esse falso cristianismo do Brasil, que mandou milhões de almas para o inferno, e milhões de almas estavam indo. Foi obrigado Deus se levantar do trono para acabar com essa bagunça. Hoje, as igrejas evangélicas estão fechadas. E olha, Deus está irado contra esses pastores que mandou milhões de almas para o inferno. Se prepare, porque a ira de Deus está vindo sobre os pastores, sobre os líderes das igrejas evangélicas que mandaram milhões de almas para o inferno. Deus não recebeu esse jejum e nós já sabíamos que Deus não ia receber. Eu não fiz esse jejum e aconselhei a várias pessoas que não fizessem,
porque foi só fazer esse jejum, Deus está tão irado que fez foi aumentar o número de mortes no Brasil, comprovando que Deus não recebe sacrifício de tolo, Deus não recebe sacrifício se o povo não deixa o pecado. Primeiro deixa o pecado, depois vamos jejuar. Fique com essa palavra, em nome de Jesus, e que isso sirva de alerta para todos nós. Ainda tem muita coisa por aí. Deus está irado. A espada de Deus está afiada. Deus levantou do trono para acabar com essas bagunças que estavam fazendo nas igrejas evangélicas. Piores baderna, show gospel, política, mundanismo, escândalo. Deus levantou do trono para acabar com essa bagunça. Estamos a um passo do arrebatamento. O Espírito Santo vai retornar para o céu e Jesus vai arrebatar sua igreja. Mas até lá, ainda tem muita coisa para acontecer. E Deus, o Pai Eterno, está irado contra esses líderes que apoiaram o mundo dentro da igreja e mandaram milhões de almas para o inferno. Deus vai cobrar desses pastores o sangue dessas almas que partiram para o inferno.